São exatamente 3 da manhã. O galo nem sequer cantou. E o terror biológico que a ficção jurava ser impossível acaba de sair das sombras. Em um hospital superlotado na região metropolitana de São Paulo, uma área que concentra mais de 20 milhões de habitantes, o primeiro paciente zero contamina outras 5 pessoas em minutos. No mesmo instante, a mais de 400 quilômetros, em uma UPA improvisada na Rocinha, no Rio de Janeiro, com sua densidade populacional que supera 48 mil habitantes por quilômetro quadrado, o mesmo pânico começa a se espalhar. Seja bem-vindo ao Zona 10 e prepare-se para encarar a verdade nua e crua sobre: e se acontecesse um apocalipse zumbi no Brasil? Hora zero. O início exponencial e a falência das forças. Milhares de pessoas saem todos os dias pela manhã, madrugada, dia e por aí vai. Todos saem e vão para os seus trabalhos e voltam para seus lares, mas de repente essa rotina mudou. Os meios de transporte seriam como injeção letal na população. O grande medo não é a mordida, é a taxa de duplicação. Em São Paulo, a contaminação inicial ocorre em um ambiente de alta circulação e baixa contenção, como uma unidade de emergência. Cada infectado tem potencial para contaminar, em média, 3 a 5 pessoas nos primeiros 15 minutos antes que o pânico se torne generalizado. Na região metropolitana de São Paulo, devido à malha de transporte público que nunca para, em 60 minutos, o número de zumbis saltaria de 6 para aproximadamente 180 a 300 vetores iniciais, já em movimento. No Rio de Janeiro, o cenário é de confinamento explosivo. A Rocinha, a maior favela do Brasil, com mais de 72 mil moradores em um espaço minúsculo, é uma bomba relógio. O vírus não precisa de grandes deslocamentos, precisa apenas de proximidade. Aqui, a taxa de contágio é acelerada pela arquitetura. Becos estreitos, casas coladas. Em apenas 1 hora, o terror se espalha por dezenas de vielas, transformando a tentativa de contenção em um conflito de guerrilha biológica. O primeiro inimigo é a incredulidade. A polícia militar, já sobrecarregada com a segurança diária, não teria um protocolo de contingência biológica de nível 5. O chamado seria tratado como distúrbio, perdendo a janela crítica de contenção. 24 horas. O caos generalizado e a ruptura logística. Com 24 horas, o número de infectados em São Paulo e no Rio de Janeiro já não é contado em centenas, mas em dezenas de milhares. Assumindo uma taxa de reprodução conservadora, aumento de 100% a cada 4 horas em áreas urbanas densas, em 24 horas, teríamos uma estimativa superior a 10 mil a 20 mil zumbis em cada região metropolitana, espalhando-se pelas marginais, avenidas e, crucialmente, pelas rodovias de saída. O que vemos é o colapso da infraestrutura vital. 85% dos brasileiros vivem em cidades, e a fuga em massa colapsaria a principal espinha dorsal do país, o transporte rodoviário. A Dutra, a Ponte Rio-Niterói, as rodovias que ligam São Paulo ao interior, tornam-se valas comuns de carros abandonados. O abastecimento de água, energia e principalmente alimentos, que depende dessa logística, é cortado. Os supermercados e farmácias seriam saqueados em menos de 12 horas de pânico generalizado. As forças de segurança e o exército, acionados em estado de sítio, seriam imediatamente postos à prova. Mas o militarismo convencional não é treinado para o combate ao inimigo que não reage à dor e se espalha como uma doença. As tropas teriam que isolar cidades com mais de 50 quilômetros de perímetro, uma tarefa logística e humana impossível para o efetivo disponível. O Estado perde o monopólio da força. A lei passa a ser imposta pelo desespero e pela arma de fogo do sobrevivente mais organizado. 72 horas. A busca pela salvação. 3 dias após o início, as metrópoles do Sudeste são oficialmente zonas mortas. Quem sobreviveu o fez por organização ou sorte brutal. A sobrevivência agora depende do êxodo para o interior.
O Brasil, um país de dimensões continentais, tem a sua salvação na sua vasta geografia de baixa densidade populacional. A solução não é mais conter, mas evadir, para onde a doença não se propaga tão rapidamente. Áreas rurais, o Pantanal, a Amazônia. Você sabia que os Estados Unidos têm um plano sobre isso? E se chama Complan 8888. Bem, se eles têm um plano, é porque coisa boa, não é? O Complan 8888 não é um abrigo governamental. É a rede de sobrevivência que precisa ser estabelecida. Grupos autossustentáveis que usam os dados de densidade populacional para encontrar refúgios. Para um zumbi ter sucesso, ele precisa de vítimas concentradas. Em áreas com menos de 3 habitantes por quilômetro quadrado, o risco de encontro diminui drasticamente. Mas o desafio muda. Não é mais o zumbi, é a natureza hostil. Doenças, animais peçonhentos, falta de conhecimento agrícola e o conflito humano. Os núcleos rurais fortificados não aceitarão de bom grado os sobreviventes urbanos desorganizados. Uma semana. O novo Brasil e a questão da possibilidade. Em uma semana, a nação que conhecíamos é uma memória. No entanto, o apocalipse não significa a extinção total. Significa a reorganização radical. O Brasil, com seus recursos naturais e dimensões, se dividiria em ilhas de resistência. O Complan 8888. A comunicação via rádio amador, a agricultura de subsistência e a fortificação de áreas de difícil acesso, serras, margens de rios distantes, seriam a nova moeda de troca. Mas um apocalipse zumbi é possível? Bem, a ficção zumbi como a conhecemos é impossível. O principal fator de contenção não é o exército, é a biologia e a física. A decomposição e a biologia. O agente patogênico, vírus ou bactéria, que ressuscitaria ou reanimaria um cadáver e ao mesmo tempo o manteria ativo, vai contra a segunda lei da termodinâmica. O corpo humano em decomposição, sem um sistema circulatório funcional, não conseguiria manter a integridade física e motora por mais de alguns dias em um clima tropical como o brasileiro. O calor e a umidade acelerariam a decomposição. A neurociência. Para um zumbi se mover e buscar presas, ele precisaria de um sistema nervoso central funcional para a locomoção e a agressividade. A morte cerebral ou o dano maciço causado por um vírus dificilmente permitiria uma coordenação motora complexa. O cenário realista. O que é altamente possível é um cenário de pandemia de altíssima letalidade ou de infecção neurológica agressiva, como a raiva ou uma nova cepa de prion, como o mal da vaca louca. A verdadeira lição, comprovada por nossos dados, é que a fragilidade do Brasil não está na defesa militar, mas na densidade populacional e na logística dependente. Mas nunca é um adeus, uma mera evolução em alguns vírus? E bem, já sabemos. Um apocalipse zumbi não será de mortos-vivos, será de caos social, falência do Estado e da nossa incapacidade de gerir a crise em megacidades. O medo real, amigos, é a nossa própria fragilidade. Seja bem-vindo ao Zona 10 e se inscreva e deixe o seu comentário. O que você faria caso acontecesse um apocalipse zumbi agora?